Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Guria Crocheteira. Meu nome é Temis Cristina, sou responsável pela marca Guria Crocheteira aqui no YouTube, lá no Facebook e no Instagram, onde o arroba é Guria Crocheteira Oficial e eu também te espero por lá. E essa aqui é a terceira parte do nosso porta-trecos e tarecos lis. Se tu vem acompanhando aí a sequência da videoaula, na última parte a gente confeccionou os squares, né? Então eu tenho aqui 5 squares prontos. Por que 5? Porque se tu for fazer no galão quadrado, tu vai precisar de 4 squares para fazer o entorno do galão e um para estar fazendo o fundo. E se tu for fazendo galão redondo, tu vai precisar apenas de 4 squares. Então eu confeccionei 5 aqui para ilustrar, mas independente de tu fazer o quadrado ou o redondo, agora a gente vai fazer o corpo do galão e é a mesma sequência, né? Para qualquer um dos dois, tanto para o redondo, tanto para o quadrado, tá? Então eu vou utilizar aqui 4 squares para fazer o corpo e 1 square se tu vai fazer o fundo do galão quadrado, tu vai reservar, tu vai deixar guardadinho para fazer depois a aplicação do fundo, tá? Então eu vou utilizar esses 4 aqui para fazer o corpo do galão, que a sequência é a mesma para o redondo e para o quadrado. Então, tanto faz a videoaula, essa parte aqui vai ser a mesma, tá? Eu vou utilizar aqui o barbante verde água claro, que vai ser o que eu vou fazer o contorno aqui dos squares, fazer a emenda deles, né? E vou estar fazendo também o corpo do galão. Mas daí durante a videoaula eu vou te mostrar como fazer, caso tu quiser fazer a emenda dos squares de uma cor e o corpo de outra, não tem problema, eu vou te mostrar certinho como fazer. Então vou posicionar aqui o meu barbante, pegar uma pontinha dele aqui, vou afastar os squares para vocês conseguirem visualizar melhor, vou pegar só um squarezinho. Peguei o barbante, segurei aqui a pontinha, 2 laçadas na agulha. Vou introduzir aqui em qualquer canto do meu square e vou fazer aqui 3 pontos altos. Pessoal que já sabe como fazer a emenda dos squares sem cortar o barbante, já pode adiantar o serviço aí, tá? Quem não sabe vai aprender agora. 3 pontos altos aqui no cantinho, uma correntinha de separação, vamos pro próximo espacinho. 3 pontos altos dentro do espacinho. É uma forma bem prática de fazer a emenda de square, tá? Uma correntinha, vamos pro próximo espacinho, 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Novamente, uma correntinha, vamos pro próximo espacinho, fazendo 3 pontos altos aqui dentro. Vou ter que pausar um bocadinho o vídeo por causa do carro de som que tá passando aqui agora. Prontinho. Voltei aqui, pessoal, tive que dar uma pausadinha no vídeo aqui porque tava passando o carro de som, tá? Então, aqui dentro do cantinho a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Dessa forma. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos pro próximo espacinho, fazendo 3 pontos altos dentro dele. Quem estiver fazendo com flores também, a sequência é a mesma, tá? Vocês vão fazer as flores, depois vão fazer a base quadrada da flor e depois vão fazer a emenda dessa mesma forma aqui, tá? Ó, fiz uma correntinha e vamos pro próximo espacinho fazendo 3 pontos altos dentro dele. Eu vou estar fazendo a emenda aqui do primeiro square com vocês e depois as outras vocês vão fazer a de vocês. Eu vou fazer a minha pro vídeo não ficar muito longo. Fiz uma correntinha de separação e no próximo cantinho aqui, 3 pontos altos dentro dele. Deixa eu virar o celular mais para baixo aqui para vocês conseguirem ver melhor. Acho que agora ficou melhor de visualizar, né? Assim, com a mesa de fundo. Fiz 3 pontos altos aqui dentro. Ó, repara que a gente iniciou aqui. Vou fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui do cantinho. Novamente, uma correntinha de separação e vamos pro próximo espacinho fazendo 3 pontos altos dentro dele. Essa emenda de square aqui é muito boa para utilizar em qualquer trabalho que tu for tá fazendo com square, assim com um quadradinho ou com flor mesmo, para tu não ter que tá cortando o fio, né, na hora de fazer a emenda, aí tu emenda todos eles sem cortar o barbante.
Facilita porque daí diminui a quantidade de arremates, ó. Fiz aqui a lateral toda conforme a gente fez as outras e tô chegando aqui no cantinho agora, ó. Repara que a gente começou aqui nesse canto e agora a gente tá chegando nesse cantinho aqui. Aqui dentro do espacinho, do cantinho, eu vou fazer 3 pontos altos. E agora vai ter uma diferença aqui que eu vou fazer apenas uma correntinha. Então, ficou dessa forma, ó. Eu iniciei aqui com 3 pontos altos, contornei todo o square. E quando chegou aqui, nesse lado, antes de finalizar aqui a carreira, eu fiz os 3 pontos altos aqui dentro e fiz apenas uma correntinha. Vou laçar o meu fio e vou pegar outro quadradinho, esse aqui. Vou posicionar aqui um do lado do outro, os dois com o lado certo, o lado da frente virado pra mim, tá? E o avesso virado pra lá. Então, eu lacei o fio, eu vou introduzir aqui no cantinho do próximo quadradinho. E aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos aqui, agora eu vou virar o square e vou deixar avesso com avesso, ó. Vou posicionar aqui, ó, avesso com avesso. Desse jeito. Esse aqui é o square que nós estamos emendando agora. Depois de fazer os 3 pontos altos, eu vou vir no square que tá aqui atrás e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no primeiro espacinho depois do canto. Um ponto baixo. Agora eu laço o fio e venho trabalhar no square que tá aqui na frente, fazendo 3 pontos altos dentro do próximo espacinho. Vou pegar e vou fazer um ponto baixo no square aqui que tá atrás, dentro do espacinho que tá vazio aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Laço o fio e venho trabalhar novamente no square que tá aqui na frente, fazendo 3 pontos altos dentro do próximo espacinho. Tô tentando explicar da forma mais detalhada possível para que todos consigam entender. Depois de fazer os 3 pontos altos, eu vou trabalhar no square que tá atrás, fazendo um ponto baixo no próximo espacinho. Laço o fio e venho trabalhar novamente no square que tá aqui na frente, fazendo 3 pontos altos. Aqui, repara que a gente agora chegou no cantinho, ó, do square. Eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. E vou fazer um ponto baixo aqui no square que tá atrás, nesse cantinho aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha apenas de separação, laço o fio e vou vir trabalhando agora somente nesse square aqui, ó. Esse foi o primeiro que a gente começou a fazer, contornamos ele todo e quando chegou aqui, nós emendamos junto com esse e começamos a trabalhar aqui a emenda, até chegar no canto. Chegou no canto uma correntinha, laço o fio e agora a gente vai trabalhar nesse aqui, que foi o segundo square que nós colocamos aqui nesse trabalho. Então, depois da correntinha eu lacei o fio e vou vir no mesmo espacinho aqui do canto, fazendo 3 pontos altos aqui dentro. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Se ficar alguma dúvida, deixa no comentário, tá? Uma correntinha e vamos pro próximo espacinho, trabalhando 3 pontos altos dentro dele. Eu vou fazer a emenda de mais um square aqui junto com vocês, para caso tenha ficado alguma dúvida, o pessoal consiga fazer, ó. 3 pontos altos no espacinho, uma correntinha e vamos pro próximo espacinho trabalhando mais 3 pontos altos dentro dele. Novamente uma correntinha e chegamos aqui no cantinho. Agora, nesse cantinho aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos altos dentro dele. 2 correntinhas agora e mais 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui do cantinho. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos pro próximo espacinho trabalhando 3 pontos altos dentro dele. Uma correntinha de separação. E vamos pro próximo trabalhar 3 pontos altos dentro dele. Uma correntinha
E chegamos aqui no cantinho. Aqui no cantinho nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Uma correntinha apenas. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, ó. Nós iniciamos o trabalho aqui, contornamos o square, até faltar apenas uma lateral para trabalhar. Fizemos uma correntinha de separação e viemos trabalhando essa carreira aqui, fazendo já a emenda com esse square aqui. Finalizou aqui com um ponto baixo, uma correntinha, e aí seguimos contornando o square normalmente, até chegar aqui e ficar apenas uma lateral faltando para contornar todo ele. E agora nós vamos fazer a mesma repetição que nós fizemos aqui. Depois de fazer aqui uma correntinha, eu vou laçar o fio, vou pegar um squarezinho e vou posicionar aqui do lado desse, ó. Vou introduzir aqui no cantinho e vou fazer aqui dentro um ponto alto. Ao lado dele mais um ponto alto e ao lado mais um ponto alto, ficando aqui 3 pontos altos dentro desse cantinho. Novamente, agora eu vou virar e vou colocar avesso com avesso do square, ó. O avesso dos dois, um contra o outro. Fiz os 3 pontos altos aqui no cantinho, eu vou no square que tá atrás aqui, vou fazer um ponto baixo no espacinho. Laço o fio e venho novamente trabalhar no square da frente, fazendo 3 pontos altos dentro do próximo espacinho. E dessa forma que nós vamos fazer a emenda dos square. 3 pontos altos, aí vamos no square de trás e fizemos um ponto baixo no próximo espacinho. Laço o fio, vem pro square da frente e trabalha 3 pontos altos dentro dele, dentro do espacinho, né? Vamos pro square de trás e fazemos um ponto baixo no próximo espacinho. Laço o fio e vem pro square da frente e trabalha 3 pontos altos dentro do cantinho aqui, que é o próximo espacinho, né? Novamente, vamos prender com um ponto baixo aqui no square de trás. Vamos fazer agora uma correntinha de separação e vamos vir trabalhando aqui agora a lateral desse squarezinho, fazendo 3 pontos altos aqui no cantinho. Uma correntinha de separação e já vamos para o próximo espacinho contornando ele. Olha só como é que tá ficando. Ó, nós iniciamos aqui, contornamos todo o square até ficar faltando só essa lateral aqui por fazer. Fizemos a emenda desse, contornamos todo ele até ficar faltando apenas essa lateral para terminar. Fizemos novamente a emenda aqui, vamos trabalhar novamente toda a lateral até ficar faltando apenas essa parte aqui. E aí vamos fazer a emenda de mais um square, que é esse aqui. Vamos contornar ele até chegar nessa ponta aqui, ó. Vamos deixar 2 laterais sem trabalhar. Então, tu vai contornar esse, vai emendar nesse aqui e vai vir trabalhando nele até esse cantinho aqui. E aí, vai retornar aqui para dar continuidade comigo. Eu vou adiantar o meu aqui, tu adianta o teu e já a gente volta aqui para dar continuidade. Prontinho, lindeza. Já adiantei o meu aqui conforme eu orientei, ó. Contornei todo ele até chegar aqui, fica faltando apenas essa lateral aqui para fazer. E aí, emendei nesse outro, desci aqui, fazendo a união, conforme a gente fez desses aqui, eu fiz a mesma coisa aqui. E contornei apenas essa lateral aqui, chegando aqui no cantinho, fica faltando essas 2 aqui para fazer. Agora, nós vamos fazer a união deste lado com o outro lado ali dos square. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos dentro do espacinho. Vou virar o meu trabalho aqui e vou juntar essas 2 pontas, ó. Vai ficar 2 square para esse lado e 2 para o outro lado. Vou juntar aqui avesso com avesso, tá? Esse aqui é o que nós estamos trabalhando agora. Então, como é que vai ser feito? Depois de fazer os 3 pontos altos aqui dentro, eu vou fazer uma correntinha
e vou prender com um ponto baixo aqui no outro square, do outro lado, ó. No cantinho aqui que foi feito do primeiro square, eu vou prender aqui com um ponto baixo. E aí, eu vou laçar o fio e vou vir trabalhar novamente nesse cantinho do square da frente aqui. Vou trabalhar 3 pontos altos aqui dentro dele, para formar o cantinho desse square da frente. Vou agora fazer um ponto baixo no espacinho aqui do square de trás. Laço o fio e venho no próximo espacinho do square da frente, fazendo 3 pontos altos aqui dentro dele. Dessa forma, repara que a gente vai fazendo a união dos square. Depois de fazer 3 pontos altos nesse espacinho, eu vou lá no square de trás. Opa, quase que eu derrubo todo mundo. Depois de fazer esses 3 pontos altos aqui no espacinho, eu vou no square de trás e prendo com um ponto baixo no espacinho lá de trás. Laço o fio e venho para o square da frente novamente, trabalhando 3 pontos altos no próximo espacinho. E dessa forma a gente vai fazendo a união dos squares sem precisar estar cortando todo o fio. Depois de fazer esses 3 pontos altos aqui, a gente vai novamente para o square de trás e faz um ponto baixo lá no espacinho. Laço o fio e vem para o square da frente, trabalhando 3 pontos altos aqui dentro dele. Aí, agora, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos trabalhar 3 pontos altos no mesmo espacinho aqui que nós vínhamos trabalhando para fazer o cantinho. 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. E repara que lá do outro lado, o squarezinho que foi o primeiro que nós trabalhamos, ficou apenas com 3 pontos altos aqui dentro do cantinho. Depois que nós contornarmos, é que nós vamos fazer a união desse cantinho com esse, tá? Então, vai ficar assim mesmo essa pontinha solta aqui. 2 correntinhas, 3 pontos altos dentro do cantinho. E agora, nós vamos trabalhar essa última carreira aqui que ficou de todos os squares, ó, que faltou nós completarmos. Nós vamos trabalhar ela agora. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou vir pro próximo espacinho aqui e vou trabalhar 3 pontos altos dentro dele. Nós vamos completar agora a carreira que ficou faltando em todos os squares que nós fizemos. Conforme nós fomos fazendo a união, ficou sempre uma lateral por fazer, né? Uma correntinha, no próximo espacinho mais 3 pontos altos. Agora, nós vamos preencher essa lateral que ficou por fazer em todos os squares quando a gente fez a união. Novamente, uma correntinha, e agora a gente chegou aqui no cantinho, ó, do square. Tem 3 pontos altos já aqui dentro, então, nós vamos fazer aqui do ladinho mais 3 pontos altos, para formar o cantinho como nós fizemos em todos os outros cantinhos. Aí, nós vamos fazer apenas uma correntinha e vamos prender com um ponto baixo aqui, ó, nessa correntinha que nós fizemos entre um cantinho e outro. Então, aqui a gente vai prender com um ponto baixo. Novamente, uma correntinha e vamos pro próximo espacinho aqui, que é o próximo cantinho do outro square, ó. E vamos fazer 3 pontos altos aqui dentro. E essa vai ser a repetição por toda a lateral, tá? Vai ser feita toda a lateral dessa forma. Ó, nós fizemos já o contorno de todos eles e agora nós vamos trabalhar toda essa lateral aqui da mesma forma. Depois de fazer os 3 pontos altos aqui, eu faço uma correntinha e vamos pro próximo espacinho fazendo 3 pontos altos dentro dele. Eu optei de fazer assim de cores variadas, o square e a união, para que fique bem fácil de visualizar cada carreira, né, qual que é cada carreira, porque vai estar tudo com cor diferente, então fica fácil de vocês visualizarem. Depois de 3 pontos altos no espacinho, uma correntinha e vamos pro próximo espacinho fazendo 3 pontos altos dentro dele. Eu vou fazer aqui esse cantinho junto com vocês, para ficar bem explicadinho, não ficar nenhuma dúvida, e os próximos daí, cada um vai fazer o seu, tá? Fiz 3 pontos altos aqui dentro do espacinho,
uma correntinha e repara que a gente chegou no cantinho aqui. Então, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro do cantinho. Uma correntinha apenas de separação e prendo com ponto baixo aqui entre um cantinho e outro. Novamente uma correntinha de separação e vamos para o próximo espacinho, que é o próximo cantinho, fazendo 3 pontos altos aqui dentro dele. Então, vai seguir essa mesma repetição por todas as laterais aqui dos square, né, dos quadradinhos. Vai ser feita dessa mesma forma. Então, a gente vai seguir com a mesma repetição aqui por toda essa lateral que não foi trabalhada, até chegar aqui no cantinho, tá? Então, vamos seguir fazendo aqui conforme eu orientei, até chegar no cantinho e daí a gente retorna aqui para finalizar a carreira juntos. Prontinho, lindeza, já adiantei aqui toda a minha lateral, da mesma forma que a gente fez desse lado aqui, eu segui fazendo aqui por todo esse lado, até chegar aqui onde a gente vai finalizar a carreira juntos, tá? Então, aqui, depois de fazer 3 pontos altos dentro do espacinho, eu fiz uma correntinha de separação, vou laçar o fio e vou vir no cantinho onde a gente iniciou a fazer a emenda aqui dos square. E aqui dentro do cantinho eu vou botar 3 pontos altos. Lembrando que a gente tem que ainda unir essa pontinha que ficou solta aqui. Fiz, então, 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e eu vou prender com um ponto baixo aqui no cantinho do outro square, ó, tá vendo? Esse foi o primeiro que a gente fez, esse aqui foi o último. Nesse aqui eu vou prender com um ponto baixo, então eu vou virar avesso com avesso, assim, do square. E nesse cantinho aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto que a gente fez aqui nessa carreira de união. Então, foi aqui onde a gente iniciou fazendo a união dos square e é aqui que a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou esperar focar bem para vocês conseguirem ver. Focou. Fiz lá um ponto baixo e fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto aqui dessa carreira. Como agora eu vou trocar de cor, eu vou estar cortando e arrematando o meu fio. Caso tu for continuar trabalhando com a mesma cor, não tem necessidade de tu cortar o teu fio, é só seguir a partir daqui com a mesma cor de barbante, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu fio, que eu achei uma sobrinha ali de um salmão que eu quero estar utilizando aqui também. Cortei o fio aqui, puxei o fio pra fora, aí eu vou introduzir a agulha de trás para frente aqui para puxar esse fio pro avesso da peça. E aí, puxando pro avesso aqui, pro lado de dentro, ó, repara que aqui onde tá tudo as pontas de fio para cortar depois, eu fiquei com 2 pontas de fio aqui. A primeira que a gente iniciou o trabalho e essa que a gente finalizou. E aqui eu vou dar 2 nozinhos, como eu falei, um não muito apertado para não deformar a peça, e o segundo daí pode apertar bem, que não tem problema. E aí, esse fio aqui depois eu vou esconder por alguns pontos e cortar o que sobrar. Então, ficou dessa forma aqui a união dos 4 square, ó. Que vai fazer o corpo do galão, tá? Do nosso porta-trecos e tarecos. Então, ele vai ficar dessa forma assim. Tanto para fazer o galão redondo quanto para fazer o galão quadrado, vai ser feito dessa mesma forma, tá? Então, como eu falei pra vocês, é só seguir aqui pra fazer o corpo do galão e depois a gente vai finalizar fazendo o fundo de uma forma diferente pro galão redondo e pro galão quadrado. Mas o corpo vai ser o mesmo, tá? Então, agora eu vou estar trabalhando aqui com uma sobrinha de barbante salmão que eu encontrei aqui pra estar fazendo o corpo. Vou pegar aqui a pontinha do barbante, segurar, laço 2 vezes na agulha e vou introduzir aqui num dos cantinhos que a gente fez a emenda, ó. A gente fez a emenda aqui, eu vou introduzir nesse cantinho aqui. E vou fazer um ponto alto aqui dentro. Nesse ponto aqui da emenda, entre um square e outro, eu vou fazer também um ponto alto. E nesse espacinho aqui que tem no cantinho do próximo square, também eu vou fazer um ponto alto. Então, repara que eu fiz aqui 3 pontos altos, ó. Um no cantinho desse square, um na emenda e um no cantinho do outro square.
Agora eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pro próximo espacinho, fazendo 3 pontos altos dentro dele. Eu vou dar a indicação aqui de como fazer esse início e depois a sequência vai ser a mesma repetição, tá? Então, eu fiz 3 pontos altos aqui, vou fazer uma correntinha e vou pro próximo espacinho fazendo 3 pontos altos dentro dele. Novamente, uma correntinha e vamos pro próximo espacinho fazendo 3 pontos altos dentro dele. Novamente, vamos fazer uma correntinha de separação e repara que a gente chegou aqui na união entre os dois square. Então, a repetição vai ser a mesma, ó. Um ponto alto no cantinho desse square, um ponto alto aqui na emenda entre um square e outro, e um ponto alto no cantinho do próximo square. Dessa forma. Uma correntinha de separação e vamos para o próximo espaço fazendo 3 pontos altos dentro dele. E a gente vai contornar toda aqui a beirada dos square dessa mesma forma, tá? Ó, a gente tá com os squarezinhos aqui, iniciou aqui, vai contornar toda a volta aqui dessa mesma forma. E aí eu venho aqui para finalizar essa carreira com vocês e iniciar a próxima. E as carreiras seguintes vão ser repetições. Então, eu vou finalizar essa aqui, iniciar a próxima e depois a gente vai fazer as repetições, tá? Então, finalizo a tua carreira e volta aqui comigo. Prontinho, lindezas. Ó, eu já contornei toda a peça aqui conforme eu orientei. E agora, vou finalizar a carreira junto com vocês aqui. Depois de fazer os 3 pontos altos aqui no último espacinho, foi aqui que a gente iniciou a carreira. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo no topo do primeiro ponto alto que a gente fez aqui. Então, esse aqui foi o primeiro. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo dentro dele. Ó, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou iniciar a carreira contigo aqui. Todas as outras carreiras vão ser feitas da mesma forma, tá? Eu vou alongar o fio, vou laçar no próprio fio alongado e vou introduzir aqui nesse espaço, fazendo um ponto alto dentro dele. Mais uma vez, vou fazer outro ponto alto no mesmo espaço e mais uma vez vou fazer outro ponto alto no mesmo espaço, fazendo aqui, então, 3 pontos altos. Repara que a gente finalizou a carreira com ponto baixo e já seguiu trabalhando em cima desse ponto baixo que a gente finalizou. Se tu quiser finalizar a carreira aqui fazendo uma correntinha, um ponto baixíssimo, caminhar com ponto baixíssimo aqui até o próximo intervalo, pode ser feito também da mesma forma, não tem problema nenhum, tá? Eu prefiro fazer assim porque não fica aquela nervurinha que fica aqui dos pontos baixíssimos que a gente vai caminhando e a gente já faz os pontos altos aqui em cima da onde a gente finalizou a carreira, então eu acho que o acabamento fica melhor. Mas fica a teu gosto aí, como tu achar melhor tá trabalhando, tá? Depois de fazer os 3 pontos altos aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou pro próximo espacinho trabalhando 3 pontos altos dentro dele. E dessa forma vai ser feita todas as outras carreiras seguintes, tá? Desculpe. Uma correntinha e vamos pro próximo espacinho trabalhando 3 pontos altos dentro dele. Novamente uma correntinha. E vamos seguir assim dessa forma. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente fizer os 3 pontos altos aqui dentro desse último espacinho, novamente a gente vai fazer um ponto baixo, pegando o topo aqui desse primeiro ponto alto da carreira. E assim a gente vai seguir fazendo. Eu tenho garrafas aqui que deu um total de 8 carreiras, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que deu um total aqui de 8 carreiras e ficou a altura boa. Teve outras garrafas que eu tive que fazer mais carreiras. Essa aqui eu fiz 7 carreiras e deu uma altura boa. Então, o que eu te aconselho? A tu fazer aí 8 carreiras nessa mesma sequência e medir na tua garrafa e ver como é que fica. Lembrando, o crochê tem que ficar um pouquinho acima da onde foi feito o corte da garrafa. Então, tu vai colocar na garrafa, vai vestir isso aqui na garrafa e o crochê tem que ultrapassar. Deixa eu pegar um aqui que fique melhor de mostrar pra vocês. Ó, ali foi feito o corte, tá vendo? O crochê, ele ultrapassa um pouquinho o corte, ó. Repara que isso aqui fica sobrando, ó, de crochê. Então, é dessa forma que tem que ficar. Tu vai fazer 8 carreiras e vai medir na tua garrafa ver se fica bom. Se ainda ficar essa parte do plástico aqui pra fora, tu faz mais uma carreira, tu faz 9. Pra que cubra
essa parte do plástico ali não fique aparecendo, certo? Então, eu vou trabalhar o meu aqui por 8 carreiras e já eu retorno pra gente dar continuidade no nosso trabalho.